Beleza? Vamos para mais um exercício. Então, duas cargas elétricas de mesmo valor e de sinais contrários criam um campo elétrico E no ponto O. Tá? No ponto 0 ou ponto O, tanto faz. Conforme mostrando figura abaixo. Beleza? Figura abaixo. Tá? Com relação aos vetores desse campo elétrico. Isso daqui é o que vai matar a pau, tá? Então, olha só. Você tem aqui, vamos pegar, deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, você tem uma carga. Opa! Você tem uma carga aqui positiva e você tem uma carga negativa, tá? E ele pergunta para você o que acontece nesse ponto aqui, ó. Que a gente aprendeu em campo elétrico que toda vez que o meu campo elétrico for positivo, o vetor dele, ele sempre vai apontar para fora. Então, sempre vai ser assim, daquele ponto. Toda vez que ele for negativo, ele sempre vai apontar em direção a ele, tá? Então, vai ser, nesse caso, assim. Beleza? E ele pergunta para você o seguinte, tá? Qual vai ser o... Aliás, ele faz várias perguntas, né? Mas vamos pensar o seguinte, né? Esses caras têm cargas elétricas do mesmo valor e de sinal contrário, tá? Então, isso daqui tá aqui, né? E elas têm o mesmo valor. Então, por exemplo, esse cara aqui eu posso chamar de Q e esse cara aqui eu posso chamar de Q. Perceba que como a gente está falando de uma distribuição bem igual, tá? Então significa que essa distância até lá e essa distância aqui são iguais. Então aqui você tem uma distância que eu vou chamar de D, né? E aqui você tem uma distância D mais e D menos, por exemplo. D menos, D mais. Só que perceba o seguinte, ele não chega a falar pra gente, mas essas distâncias aqui, elas são iguais, tá? Tipo, a gente percebe, olhando para o próprio desenho, que a configuração do desenho garante para mim que eu tenho distâncias D mais igual a D menos, tá? Então, posso chamar elas de distância D, por exemplo, não tem problema nenhum. Então, olha que bacana. Eu tenho cargas iguais e distâncias iguais. Então, se eu for pegar meu campo elétrico positivo, se eu for pegar ele, por exemplo, no caso aqui, eu posso pensar no módulo dele ou posso pensar nele como vetor. Mas ele diz para mim, ó, tá? Ele deixa bem claro com relação aos vetores. Então perceba o seguinte, esse cara aqui tem um vetor que empurra para cá, então significa que ele tem um... Se a gente for parar para pensar nele como vetor, ele é uma diagonal, logo ele tem que ter um vetor no eixo X, que eu vou desenhar aqui em amarelinho, tá? Esse daqui é um vetor que tem que apontar para a direita, né, por conta dele estar vindo aqui para a direita, e tem um vetor no eixo Y que está apontando para baixo. Tá? Se você for parar para pensar no cara em azul, né, que é o meu campo elétrico em azul, se eu for dividir ele em vetores, perceba que ele está indo para a esquerda. Então ele vai ter um campo elétrico no eixo X para a esquerda, que vai ser negativo. Se o amarelo é positivo, esse daqui obrigatoriamente tem que ser negativo, tá? E ele também vai ter um campo elétrico no eixo Y, que vai, deixa eu pegar outra cor aqui, pegar um roxinho, que ele vai também para baixo. Tá? Então, só despoluindo um pouco a imagem aqui, já que a gente entendeu que as distâncias são iguais. Então, olha só que bacana. Então, aqui você vai ter esse campo elétrico vermelho, ele vai gerar um cara para mim em X, um cara em Y, né? Em Y a gente pode chamar de Y negativo, por exemplo, porque está indo para baixo, não tem problema nenhum, tá? E o cara em azul, ele vai me gerar um X negativo, né? E ele vai me gerar aqui um Y também negativo, porque está indo para baixo, por exemplo. Mas o que a gente aprendeu? Se eles têm as mesmas cargas, as mesmas distâncias, se a gente olhar para a formulinha, KQ sobre D quadrado, se eles têm as mesmas cargas e as mesmas distâncias, significa que o módulo deles é igual. Tanto se eu parar para pensar no eixo X quanto no eixo Y. Então perceba o seguinte, se esse daqui é positivo e esse daqui é negativo e eles são iguais, eles se anulam. Só que olha que bacana, você tem dois caras aqui que não se anulam, porque eles vão na mesma direção. Então, os dois também são negativos. Então, significa para mim que nesse caso, né, só trazendo esse desenho para cá e simplificando ele, nesse ponto O, o único campo elétrico que me sobra é o campo elétrico apontando para baixo.
Tá? Vamos olhar lá. E olha que bacana. E4 é justamente o vetor campo elétrico resultante, é justamente o cara que aponta para baixo. Tá? Então, aqui, o meu E4, ele de fato é o meu vetor campo elétrico resultante. Tá? Então, olha minha 1, ela é verdadeira. Beleza? Vamos olhar 2. Os vetores campo elétrico E1 e E3 se anulam. Com certeza, a gente viu que esse cara em amarelinho e o cara aqui mais um laranjinha, eles acabam se anulando. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem vetores que se anulam. Então, a 2 também é verdadeira. E1 e E2 determinam um valor do campo elétrico resultante. E1 foi cancelado. E2, mas E2 não tem nenhum E2 aqui, não tem nada indo para cima. Tá? Então a minha 4, esse cara foi cancelado e não tem nada indo para cima, então ele não determina nada. Tá? A minha 4, ela é falsa. 8. O vetor campo elétrico resultante é nulo. Tá? O que a gente fala quando é nulo? Tá? O que é anular? Vou fazer outra aqui só para explicar. Então faz de conta que eu tenho um cara que está... Por exemplo, eu tenho esse ponto. Tem um cara aqui que é positivo. E tem um cara aqui que é, sei lá, positivo. Tá? Então eles estão, tipo, sei lá, retos, né? Tem uma trajetória reta aqui. Beleza? Então, esse cara que é positivo, ele vai me gerar um campo elétrico para cá. Esse cara aqui de baixo, que é positivo também, ele vai me gerar um campo elétrico para cá. Lembra que sempre tem que empurrar ele, tá? O ponto que eu estou analisando. Olha que bacana. Se você parar para pensar, esse azul, ele me gera um cara para cima e um cara para direita. Esse cara aqui em vermelho me gera um cara para a esquerda e um cara para baixo. Se eu considerar que eles estão sobre distâncias iguais, né? Então a distância desse cara aqui de baixo até o ponto e a distância desse cara aqui de cima até o ponto são iguais. Se essas distâncias forem iguais e as cargas forem iguais, então consequentemente tudo para mim é igual. Tá? Então se tudo para mim é igual, tanto o meu vetor em cima e embaixo vão se cancelar, quanto o da direita e esquerda vão se cancelar. Então perceba que não sobrou nenhum vetor. Quando não sobra nenhum vetor, significa dizer para mim que agora eu tenho um campo elétrico resultante nulo. Só que tem um porém, volta no exercício. Aqui sobrou dois vetores. Os dois apontam para baixo. Então, se os dois apontam para baixo, sobrou sim. Se sobrou, ele não pode ser nulo, tá? Então, a minha 8 ela acaba sendo falsa. Beleza? Os vetores campo elétrico E2 e E4 se anulam. Então, E2 é o cara que vai para cima e E4 é o cara que vai para baixo. Tem alguém indo para cima? Não tem, né? Todo mundo está indo para baixo. Se todo mundo está indo para baixo, não tem como se anular. Se não tem como se anular, essa daqui também é falsa, tá? Então, pelo somatório, isso daqui vai resultar em 3, beleza? E finalizamos a questãozinha aqui.